Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 30 de dezembro de 2025. Uma data que já promete bastante coisa, não é mesmo? Com certeza! E olha, já vamos começar com um tema que movimentou bastante o cenário tech europeu e promete continuar assim: o crescimento impressionante das spin-outs de Deep Tech universitárias. A notícia do TechCrunch aponta que quase 80 dessas empresas europeias atingiram avaliações bilionárias ou receitas de 100 milhões de dólares em 2025. Isso é espetacular. E pensar que as universidades eram vistas como celeiros de pesquisa, mas agora essas filhas dessas pesquisas estão gerando tanto valor. O relatório da Deal Room mostra que o ecossistema de startups de Deep Tech e ciências da vida na Europa já vale 398 bilhões de dólares e o capital de risco está realmente fluindo para cá. Vimos nomes como ICE, IQM, Synthesia e TechEver se tornando unicórnios, inspirando novos fundos e mais investimentos. Só este mês, 2 novos fundos focados em Deep Tech europeia surgiram, o que é um sinal claríssimo de maturidade do mercado. Exatamente. E o mais interessante é que essa tendência não é só para os grandes centros como Cambridge, Oxford e ETH Zurich. O relatório destaca que instituições nórdicas, por exemplo, têm um potencial extraordinário e inexplorado, com fundos como o PSV Hafnium, que é uma spin-out da DTU, investindo em startups locais. A Sisu Semi, na Finlândia, que usa décadas de pesquisa da Universidade de Turku para semicondutores, é um ótimo exemplo. E o financiamento geral para essas spin-outs europeias em Deep Tech e ciências da vida deve bater quase 9,1 bilhões de dólares em 2025, um pico histórico, enquanto o financiamento geral de VC na Europa caiu. Isso mostra uma resiliência e um foco muito fortes nesse setor. Sem dúvida, é um movimento importantíssimo para a Europa. E falando em resiliência e futuro, a gente tem um bloco de notícias sobre o que esperar para a tecnologia climática em 2026, também com insights do TechCrunch. A previsão é que, longe de morrer, o setor de tecnologia climática se manteve estável em investimentos mesmo com as mudanças políticas que alguns esperavam. E isso se deve em grande parte à ameaça contínua das mudanças climáticas, mas também porque muitas dessas tecnologias estão ficando mais baratas e melhores que as alternativas de combustíveis fósseis. E um dos pilares dessa resiliência, como já apontávamos em 2025, é a IA e sua sede por eletricidade. Os data centers continuam no centro das atenções, e os investidores esperam que em 2026 o foco mude da demanda para a resiliência e a necessidade de desacoplamento da rede. A ideia é evitar que o aumento de carga dos data centers sobrecarregue as redes elétricas existentes e encareça a energia para todos. E para suprir essa demanda crescente, a gente vê um interesse muito forte em energia geotérmica, nuclear, solar e baterias. Muitos investidores acreditam que a energia geotérmica vai crescer geometricamente, logo atrás da solar em termos de nova geração. A energia nuclear também está em alta, com startups levantando mais de 1 bilhão de dólares só nas últimas semanas. E as baterias, especialmente as de íon sódio, continuam sendo um grande benefício, com implantações recordes em 2025 e o potencial de redução de custos com novas químicas. O que é animador é que essa onda de investimento é mais disciplinada, com mais atenção à prova de demanda e economias unitárias do que antes. E não é só energia. A reindustrialização ganha força, com a necessidade de reconstruir cadeias de suprimentos para sistemas complexos, como robótica, baterias e eletrônica de potência. E nesse contexto de infraestrutura e energia, a gente vê oportunidades em empresas que focam na execução da rede elétrica. Software e hardware que agilizam a interconexão, o planejamento e a implantação. A ideia é que essas empresas sejam os vencedores silenciosos que ajudam as concessionárias a avançar projetos mais rapidamente.
A resiliência e a adaptação serão temas-chave, com investimentos em robôs para instalar linhas de transmissão de forma mais rápida e segura, e até mesmo os caminhões elétricos, como o Tesla Semi, prometendo revolucionar a indústria. Falando em IA e eficiência, outra notícia interessante do TechCrunch é sobre o boom dos aplicativos de ditado com IA em 2025. Parece que a tecnologia finalmente amadureceu para entender a gente de verdade, com modelos de linguagem e fala para texto muito mais precisos, contextuais e com formatação automática. Isso é uma mão na roda para muita gente. Vimos aplicativos como Whisperflow, Willow e Monologue que oferecem até estilos de escrita diferentes, customização de vocabulário e, para os mais preocupados com privacidade, a opção de rodar tudo localmente no dispositivo, sem enviar dados para a nuvem. A gente tem opções gratuitas que já transcrevem milhares de palavras por mês e planos pagos que vão desde 10 até $15 por mês para transcrição ilimitada e recursos extras. E para quem gosta de mais controle, Super Whisper permite baixar modelos de IA, incluindo os da NVIDIA, e usar suas próprias chaves de API. Já o Voice Typer aposta no Offline First, com licenças vitalícias a partir de $35. E o Aqua, com suporte da Y Combinator, promete ser um dos mais rápidos em latência e ainda com preenchimento automático de frases comuns. A gente também viu opções gratuitas e de código aberto, como o Handy e o Typeless, que oferece 4.000 palavras por semana de graça. É uma democratização do uso da voz para produtividade que a gente não via antes. E sabe quem mais está investindo pesado em IA? As empresas. E a previsão dos investidores é que em 2026 a gente vai ver um aumento nos orçamentos de IA, mas com um foco mais concentrado. A notícia do TechCrunch aponta que, após um período de experimentação, as empresas vão escolher seus vencedores e consolidar seus gastos em menos fornecedores. A ideia é cortar os custos de experimentação e destinar esse dinheiro para as tecnologias de IA que realmente entregaram resultados. Exatamente. A expectativa é que um pequeno número de fornecedores capture uma parcela desproporcional desses orçamentos, enquanto outros verão suas receitas estagnarem ou contraírem. E o que vai diferenciar essas startups? Os investidores citam dados proprietários e produtos que não podem ser facilmente replicados por gigantes da tecnologia ou modelos de linguagem grandes. Ou seja, quem tem um diferencial claro, seja por nicho ou por dados exclusivos, terá mais chances de prosperar nesse cenário mais competitivo. E o que está impulsionando isso é a busca por segurança e confiabilidade. As empresas estão investindo mais em salvaguardas e camadas de supervisão que tornam a IA confiável, o que facilita a migração de pilotos para implantações em larga escala. E falando em startups, o TechCrunch também nos trouxe um panorama das empresas que se destacaram no Disrupt Startup Battlefield. A gente viu uma variedade incrível de soluções focadas em consumidor e EdTech. Desde tecnologias para tornar locais mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, até lentes nanofotônicas que aprimoram a clareza visual para experiências de realidade aumentada. E não para por aí. Tivemos aplicativos de namoro focados na geração Z, plataformas de consultoria de negócios com IA para startups e até um aplicativo para hotéis de luxo monetizarem vouchers para spas e restaurantes. A inovação está em todos os cantos. QR Codes para feedback em vídeo ou voz, plataformas para criar vídeos de IA, ferramentas de planejamento financeiro, guias turísticos com IA e um companheiro de IA de voz para monitorar a saúde cerebral de mulheres, que é algo super específico e importante. E a lista continua. Aluguel de roupas peer-to-peer, redes sociais para encontrar amigos na profissão, recomendações de skincare com IA, interface cérebro-computador para interação sem as mãos e aplicativos para encontrar pessoas para jantar juntos. A gente viu também aplicativos para encontrar e reservar artistas de tatuagem com IA, tecnologia para melhorar fotos eliminando tremores, controle parental com foco em recompensar comportamentos seguros online e sistemas para identificar e proteger consumidores contra golpes, inclusive deepfakes. E no lado da educação e desenvolvimento profissional, tivemos treinamento com IA para comunicação no local de trabalho, com foco em diversidade e inclusão, plataformas flexíveis para treinar pessoas em IA, fones de ouvido para aprender idiomas,
aplicativos interativos de Hora da História com sons e música, tutores com IA para escolas primárias e plataformas de aprendizado de matemática personalizado. É impressionante ver como a IA está sendo aplicada para resolver problemas em tantas áreas diferentes. E para fechar nosso giro de notícias, temos o desenrolar do caso TikTok nos SA. Após anos de controvérsia e ameaças de banimento, o TikTok, pertencente à ByteDance, finalmente assinou um acordo para desinvestir uma parte de sua entidade nos SA para um grupo de investidores americanos. A Oracle, Silver Lake e MGX deterão 45% da operação nos SA, enquanto a ByteDance manterá quase 20%. A Oracle atuará como parceira de segurança confiável, responsável pela auditoria e garantia de conformidade. Esse acordo é um marco importante e marca o fim de uma saga que começou lá em 2020. A nova entidade, o TikTok USDS Joint Venture LLC, será responsável por tudo, desde proteção de dados até moderação de conteúdo. O acordo está agendado para ser fechado em 22 de janeiro de 2026, e segundo a Bloomberg, o aplicativo TikTok, como o conhecemos, será descontinuado nos SA, exigindo que os usuários migrem para uma nova plataforma, cujos detalhes ainda são incertos. A preocupação com a segurança dos dados e o acesso potencial do governo chinês sempre foram o cerne da questão, e esse novo arranjo busca endereçar essas preocupações de forma mais robusta. Bom, por hoje é só, pessoal. Que semana agitada no mundo da tecnologia, hein? Exato, e a gente mal pode esperar para ver o que 2026 nos reserva. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau!